Nesta aula, nós vamos abordar aspectos gerais relacionados às reações químicas, como elas ocorrem, que fatores influenciam a velocidade de uma reação, de que forma nós podemos constatar que uma reação química está ocorrendo e quais os principais tipos de reações inorgânicas. Antes de qualquer coisa, para que uma reação aconteça, as espécies reagentes devem ser colocadas em contato umas com as outras. Os reagentes devem entrar em contato para que suas partículas possam colidir, rompendo as ligações originais e formando novas ligações. Em outras palavras, é através do contato e da colisão favorecida por esse contato que são rompidas as ligações dos reagentes e formadas as ligações dos produtos. Agora, claro que não basta que uma espécie seja apenas colocada em contato com outra para que a reação aconteça. É necessário que ambos tenham alguma afinidade química. Essa acaba sendo uma condição até subjetiva, pois na prática só saberemos se duas ou mais espécies possuem afinidade depois de testá-las experimentalmente. De modo geral, quanto maior a afinidade, mais rápida será a reação. Muito bem, já sabemos que é preciso haver o contato entre reagentes, de modo a favorecer as colisões que levarão à ruptura das ligações originais. Entretanto, nem toda colisão irá viabilizar a ocorrência de reação. Sim, devemos ter colisões, mas colisões que sejam efetivas, colisões eficazes. O que significa dizer que os choques entre partículas devem ocorrer em uma certa configuração, com uma certa geometria ou conformação espacial. Digamos que nós tenhamos uma reação no estado gasoso, uma reação genérica entre duas espécies diatômicas, levando à formação de uma espécie também diatômica, A2 mais B2 reagindo para formar AB. Alguns caminhos, segundo os quais esses choques entre os reagentes podem acontecer, serão representados esquematicamente através desta figura, apenas para facilitar a visualização. Notem que, dentre essas três configurações possíveis, apenas uma representará um choque efetivo entre as partículas reagentes, que é a número 3. Portanto, as configurações 1 e 2 são colisões não efetivas, em que não ocorre reação, e a configuração número 3 representa uma colisão que pode ser efetiva e através da qual pode ocorrer reação. É importante enfatizar que pode ocorrer reação, porque mesmo que os choques sejam efetivos, eles devem ocorrer com uma velocidade e uma força tal que sejam capazes ou suficientes para romper a ligação entre as espécies reagentes, o que nos leva à energia de ativação, a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado, que é o intermediário reacional em que efetivamente ocorre essa transição de ligação dos reagentes para ligações estabelecidas entre os produtos. Uma vez conhecida a viabilidade da reação química, pode ser preciso saber se a velocidade com que o fenômeno acontece é rápida ou lenta. Lógico que esse também é um critério subjetivo. A decomposição de um alimento, que demora alguns dias, pode ser considerada lenta se comparada a uma reação instantânea como aquela que ocorre dentro do airbag. Por outro lado, ela pode ser considerada rápida se compararmos com a formação do petróleo, em que há reações envolvidas que consomem milhares de anos. Então, do ponto de vista prático, como nós fazemos para determinar a velocidade de uma reação? É simples. Utilizamos a velocidade média, que basicamente consiste numa razão entre a variação na quantidade da substância, seja ela consumida ou formada, e o intervalo de tempo. Depois de conhecida a velocidade de reação, pode ser de interesse prático acelerar ou retardar o processo químico, a depender de sua aplicabilidade. Experimentalmente, é possível lançar mão de algumas estratégias para aumentar a velocidade de uma reação química, a fim de torná-la mais eficiente ou viável economicamente para fins de algum processo industrial. Como vimos há pouco, um dos fatores para a ocorrência de reação é que as partículas ou moléculas dos reagentes devem colidir de modo efetivo. Para que ocorram as colisões, as espécies devem ser postas em contato. Afinal, quanto maior o contato, ou melhor, quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas que irão colidir, o que aumentará também a probabilidade de ocorrerem choques efetivos, com consequente aumento da velocidade da reação. Nesse mesmo contexto, em se tratando de choques efetivos, há também a temperatura e a concentração dos reagentes. Com o aumento da temperatura,
ocorre aumento da energia cinética média das moléculas, elas ficam mais agitadas, movendo-se mais rapidamente, o que possibilita maior número de choques efetivos e aumento da velocidade da reação. Esquematicamente, em um sistema no qual ocorra a liberação de gases, como subproduto reacional, por exemplo, a simples mudança da temperatura, mantendo-se todos os outros parâmetros constantes, fará com que a velocidade média de formação desse gás seja maior. Em relação à concentração, quanto maior, mais partículas presentes para colidirem umas com as outras, o efeito de uma espécie então já será significativo, o efeito de duas espécies que tenham sua concentração aumentada será ainda maior. Um aumento de pressão também pode ser associado ao aumento de concentração. O que acontece é que se há mais partículas ocupando a mesma região, ocorrerão mais colisões e a probabilidade de choques efetivos mais uma vez aumentará bastante. E, finalmente, os catalisadores, que são substâncias que, mesmo não participando efetivamente da reação, por definição, conseguem diminuir a energia de ativação e acelerar a reação. Portanto, o catalisador permite que a reação ocorra com a menor energia de ativação, aumentando a sua velocidade. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil será para a reação ocorrer. Recapitulando, reações químicas são processos dependentes de contato entre as espécies, afinidade química e colisões efetivas, desde que ocorram com a energia mínima necessária, a chamada energia de ativação. Existem alguns fatores que influenciam a velocidade das reações e que podem ser utilizados para otimizar certos processos. Há reações que ocorrem muito rapidamente e outras que demoram consideravelmente para acontecer, de modo que em alguns casos precisamos realmente intervir para acelerar o processo. Então, já sabemos como as reações químicas acontecem e como elas podem ser otimizadas ou retardadas, mas é interessante também saber como a reação pode ser constatada visualmente ou confirmada na prática, como saber se ocorreu ou se está ocorrendo alguma reação em um dado momento. Por isso, vamos tomar nota de alguns indícios de ocorrência de uma reação química. Inicialmente, consideremos um sistema reacional simples em um tubo de ensaio, no qual temos uma solução de cloreto de cálcio e vamos adicionar outra de fosfato de sódio. Vejam o que acontece. Havia uma solução límpida, completamente transparente, e ao se adicionar o fosfato, ocorreu uma turvação instantânea. Essa turvação, essa percepção visual do fenômeno, é o primeiro indicativo de que alguma reação ocorreu entre os componentes dessas soluções, que é a mudança de coloração. Ocorre a seguinte reação de dupla troca. Cloreto de cálcio reage com fosfato de sódio, formando fosfato de cálcio mais cloreto de sódio. É a formação desse produto, o fosfato de cálcio, que fica evidenciada quando o meio muda de cor. São formados dois sais, na verdade, mas um é solúvel, ao passo que o outro é insolúvel, e por isso a gente consegue perceber quando ele é formado como produto da reação. Também é interessante observar que a reação só acontece quando as espécies são colocadas em contato, e como a reação ocorre instantaneamente, é sinal de que os dois reagentes possuem bastante afinidade um pelo outro. Não foi preciso elevar a temperatura do sistema, nem adicionar catalisadores, por exemplo. A reação ocorreu rapidamente em condições ambiente. Ok, então o primeiro ponto, mudança de coloração. O segundo também pode ser evidenciado através desse mesmo sistema, que é formação de um precipitado. Aqui o precipitado será o fosfato, o produto insolúvel desta reação. E com o tempo ele irá sedimentar por ação da gravidade e a formação do precipitado ficará mais evidente, pois passaremos a ter um sistema heterogêneo, duas fases, sólido-líquido. Outros indícios de reação que não são evidenciados neste sistema em particular, mas que também podem acontecer: liberação de gases ou efervescência, naturalmente em reações que ocorrem com liberação de produtos gasosos. Depois, liberação de energia na forma de luz ou calor, temos o exemplo clássico do luminol. E também mudança de odor, a qual pode estar associada à decomposição de matéria orgânica. Em geral, a decomposição de material orgânico é provocada por ação bacteriana
e dá origem a um gás com cheiro de ovo podre, o gás sulfídrico, ou também chamado de sulfeto de hidrogênio. O gás sulfídrico pode ser encontrado em rios poluídos, estações de tratamento de esgoto e é resultante de processos de biodegradação. Por isso também que a observação de outros fenômenos, como o crescimento de micro-organismos ou fermentação, podem ser indícios adicionais de reações acontecendo. Vale destacar que esses indícios, como o próprio nome já diz, não garantem a ocorrência de reação. Podem ocorrer fenômenos físicos que produzam efeitos semelhantes. No entanto, se o sistema reacional e as espécies participantes são conhecidas, então sim, a visualização de algum desses fenômenos confirmará que as reações esperadas estão em curso ou que acabaram de ocorrer. As reações estudadas na química geral são usualmente reações que envolvem ácidos, sais, bases e óxidos, ou seja, compostos inorgânicos. Por isso, nós vamos marcar os principais tipos de reações dentro do escopo da química inorgânica, o que não significa dizer que existem apenas esses 4 tipos. Evidentemente, há outros tipos de reações, segundo outros critérios de classificação. Assim, principais tipos de reações inorgânicas. Começamos pelas reações de síntese. Nessas reações, geralmente substâncias simples se combinam para a formação de uma substância composta. A reação de formação da água é um exemplo. Lembrando que substância simples é toda substância formada por um único tipo de elemento. Exemplo, hidrogênio, ou melhor, hidrogênio molecular, também gás oxigênio, ozônio, gás cloro e fósforo branco. E substância composta é toda substância formada por mais de um tipo de elemento, como a água, ácido clorídrico, ácido fosfórico e cloreto de sódio. Então, algumas reações de síntese: a formação do anidrido sulfuroso, ou óxido de enxofre, formação do dióxido de carbono e do óxido de ferro 3, um dos produtos de corrosão do ferro. Também, ao se queimar uma fita de magnésio, o oxigênio reage com o magnésio da fita, originando óxido de magnésio, que é um pozinho branco. Embora seja comum as substâncias compostas serem formadas a partir de substâncias simples, há exceções. Reações de síntese que partem de substâncias compostas. Exemplos: formação do hidróxido de amônio, do dióxido de nitrogênio a partir do monóxido, do hidróxido de cálcio e também uma reação bem interessante caracterizada pela formação de uma espécie de névoa. Soluções concentradas de ácido clorídrico e hidróxido de amônio liberam 2 gases, ácido clorídrico e amônia. Se colocados em contato, eles geram essa névoa, que é o cloreto de amônio representado nesta última reação. As reações de decomposição seguem o caminho contrário das reações de síntese. Uma substância composta se decompõe formando substâncias simples. São reações que podem ser utilizadas em muitos procedimentos analíticos em que se tem interesse de obter ou investigar determinado componente de um dado composto. Por isso, também são conhecidas como reações de análise. Como exemplos, podemos usar a decomposição de sais, como o cloreto de sódio e o brometo de prata. Mas quando chegamos a reações como a decomposição do carbonato de cálcio, do nitrato de cobre e até de reações um pouco mais complexas, como a decomposição do dicromato de amônio, formando nitrogênio gasoso, vapor d'água e óxido de cromo, que é uma substância tóxica, notamos que há também reações de decomposição que podem conduzir a substâncias compostas. Há vários fatores que podem causar a decomposição de um composto. Por exemplo, calor. A substância pode ser decomposta por pirólise ou calcinação. Como exemplos, temos o óxido de mercúrio e o clorato de potássio. Substâncias como o peróxido de hidrogênio podem ser decompostas por fotólise, ou seja, pela ação da luz. Por isso que a água oxigenada costuma ser armazenada em frascos escuros ou opacos, justamente para impedir a passagem de luz. E os compostos também podem ser decompostos por eletrólise, como é o caso do cloreto de sódio. Nas reações de simples troca, quem era simples passa a compor uma substância composta e quem estava na forma de substância composta passa a ser simples. As reações entre metais e ácidos
formando sal e hidrogênio, são reações de simples troca. Assim, zinco mais ácido sulfúrico, formando sulfato de zinco e hidrogênio. O mesmo zinco pode reagir com sal e, por simples troca, levar à formação de um sal em outro. Nos reagentes havia sulfato de cobre, nos produtos é formado sulfato de zinco. Com o ferro também, sulfato de cobre mais ferro produzindo sulfato de ferro mais cobre metálico. E mais uma reação de formação de sal com liberação de gás hidrogênio, ferro mais ácido clorídrico, gerando cloreto de ferro mais gás hidrogênio. Há uma brincadeira que é feita através de uma reação de simples troca, que é a formação da árvore de prata. Emprega-se o material feito com cobre, colocando-o em uma solução de nitrato de prata, e depois de algum tempo se observa a ocorrência de uma reação de oxirredução. À medida que a reação acontece, a prata metálica vai sendo depositada sobre o cobre, enquanto a solução vai assumindo uma coloração azulada em função da presença dos íons cobre. E fazendo um link rápido com o que nós já vimos, a mudança de coloração é indício de reação e a formação do depósito metálico também. Agora eu pergunto a vocês, será que todo metal, na sua forma simples, sempre vai substituir o metal ou a metal da substância composta em uma reação de simples troca? É lógico que não. O metal mais reativo precisa ser o da substância simples para que ele consiga deslocar o elemento que está constituindo a substância composta. É por isso que temos a fila de reatividade dos metais ou ametais, a depender da reação, e é através dessas filas de reatividade que nós conseguimos prever a ocorrência de uma reação de simples troca. Por exemplo, nas reações a seguir, apenas as de número 1 e 3 irão acontecer. Na fila de reatividade dos metais, o elemento hidrogênio também está presente para facilitar essa comparação. Assim, concluímos que o zinco é mais reativo que o hidrogênio e a reação acontece. Na outra ponta, na reação 3, percebemos através da fila de reatividade dos ametais que o cloro é mais reativo do que o iodo, logo essa reação também ocorre. Por fim, chegamos às reações de dupla troca, nas quais aparecem apenas substâncias compostas. Exemplos: reação do hidróxido de sódio com nitrato de prata, do carbonato de cálcio com ácido sulfúrico e do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, uma reação de neutralização. Em geral, todas as reações ácido-base são reações de dupla troca. Assim como nas reações de simples troca, as reações de dupla troca só ocorrem quando obedecidas certas condições. A primeira é a formação de espécies insolúveis, como cloreto de prata, hidróxido de ferro e o sulfato de bário. Se você identificar que a reação de dupla troca possui reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel, essa reação será possível. Por isso, torna-se interessante conhecer as regras de solubilidade dos sais. Todos os nitratos, cloratos e acetatos são solúveis, sem exceção. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis todos, à exceção dos cloretos, brometos e iodetos de prata, mercúrio e chumbo. Inclusive, são estes elementos que fazem parte do primeiro grupo quando se realizam os procedimentos para a identificação de cátions em solução. Todos os sulfatos são solúveis, à exceção dos sulfatos de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Já os sulfetos passam a ser insolúveis, com exceção dos sulfetos formados por elementos dos grupos 1A, 2A e o sulfeto de amônio. Os carbonatos e fosfatos também são solúveis, exceto os sais formados com metais alcalinos e os sais de amônio. O conhecimento das solubilidades dos sais pode facilitar bastante a previsão de ocorrência de reações de dupla troca. A segunda condição é a formação de um produto volátil. Alguns exemplos: formação do gás sulfídrico, já mencionado anteriormente, e também a reação que leva à formação do ácido carbônico. Este ácido é muito instável e tende a se decompor liberando o gás carbônico. De forma similar, a reação que leva à formação do H2SO3, ácido sulfuroso. A última condição é a formação de um produto pouco ionizável. Aqui a dica é a seguinte: se você observar que a reação forma um composto molecular ou um eletrólito mais fraco que os reagentes, a reação pode acontecer. Nas duas primeiras reações, por exemplo,
Temos compostos iônicos, como cloreto de sódio e sulfato de potássio, e compostos facilmente ionizáveis, como ácido clorídrico e sulfúrico, enquanto no produto aparece a água, que é um composto molecular. E a presença desse composto molecular indica que a reação pode acontecer. Na penúltima reação, um ácido forte origina um ácido fraco, ácido sulfúrico leva à formação de ácido nitroso. Na última reação, uma base forte origina uma base fraca, hidróxido de sódio levando à formação de hidróxido de amônio. Com a formação dessas espécies mais fracas, estas duas reações também são viabilizadas. Não é difícil classificar os ácidos quanto à sua força. Só existem 3 hidrácidos fortes, que são ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, um hidrácido moderado, que é o ácido fluorídrico, e todos os demais são considerados fracos. Em relação aos oxiácidos, é feito um cálculo, descontando-se o número de hidrogênios do total de oxigênios presentes na substância. Quando o resultado é maior ou igual a 2, o oxiácido é considerado forte. Quando o resultado é igual a 1, o ácido é moderado, e quando o resultado é 0, o oxiácido é fraco. A exceção é o ácido carbônico, H2CO3. Pelo cálculo, ele seria um ácido moderado, mas experimentalmente já foi determinado que ele é um ácido fraco. Quanto à força das bases, é ainda mais simples. Todas as bases de metais alcalinos e alcalino-terrosos, isto é, do grupo 1A e 2A, são consideradas fortes. Todas as outras bases, incluindo o hidróxido de amônio, são consideradas bases fracas. Bem, aqui terminamos esta aula. Vejam se aparecem links ou cards ao longo do vídeo que podem conter informações complementares. E deixem suas dúvidas nos comentários.